Shalom a todos, Boker Tov, Zaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do momento que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon, eu sou a Sharon. Eu vou fazer a bênção da água que vocês já me conhecem. Já no começo eu já vou sair fazendo a bênção da água porque estou com sede. E eu aproveito muito bem os vídeos para fazer isso o quanto antes, para vocês se acostumarem, aprenderem e fazerem junto. E pegar a sua bebida preferida para assistir o vídeo, que às vezes não é curto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Tomei até 2. Então, sejam muito bem-vindos para Pessah. Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Ele vai ser um pouco diferente. Nós não vamos contar a história de Pessah, né? Como tem um vídeo aqui no canal que eu vou colocar na tela final da história, né? Do que significa Pessah, do que significou Pessah, né? E também explicar que não é uma Páscoa judaica, mas enfim, algumas pessoas chamam assim. Nós vamos, nesse outro vídeo tem lá, eu vou deixar aqui na tela final. Como também o vídeo sobre Pessah, quando fala das festas judaicas e tudo mais, dentro do nosso estudo do Talmud essencial. Vou ver se coloco os dois vídeos no final. Hoje eu quero falar de uma coisa um pouco diferente. Nós sabemos, vou ter que dar uma pincelada, claro, no que nós sabemos que aquela comemoração da saída do povo hebreu do Egito, né, onde eles eram escravizados e tudo mais. Nós sabemos que todo o trabalho feito em nós mesmos, é aquele de sair de um estado de escravidão e adquirir e conquistar uma liberdade. Mas às vezes a gente não sabe exatamente que liberdade é essa, não é? É assim, a liberdade, estou num casamento que me aprisiona, num relacionamento que me aprisiona, estou em meio a amigos que me aprisionam, estou num emprego que me aprisiona, eu estou numa cidade a qual eu me sinto aprisionado, aprisionada, não me sinto feliz e tudo mais, várias prisões. Tenho aquela prisão de ter que comer tudo naquele dia, porque é como se o mundo fosse terminar. Então nós temos aquela gula, aqueles desejos, não é? Aquelas tentações às quais nós nos sentimos aprisionados. Compras, por exemplo, né? O consumismo, enfim, tudo aquilo que nos aprisiona. Então nós sempre colocamos, né, a história de Pessah, da saída do povo. Será que eles saíram de lá porque era Pessah ou é comemorado, era Pessah e eles saíram de lá? Esse tipo de coisa, né? Nós sabemos que existe as datas no judaísmo todas têm uma santidade, uma propensão, elas são propícias para determinada coisa, né? Então, assim, nós sabemos para determinado, não só desejo, mas para determinada, como é que eu poderia dizer? Para aquilo que nós queremos conquistar, para determinado objetivo e propósito. Então, elas vêm e nos ajudam com relação a isso. Aquela festa, aquela data, aquela comemoração tem uma santidade onde nos proporciona uma facilidade, uma acessibilidade maior para cumprir aquele determinado propósito. Então, Pessah também tem isso. E nós imaginamos que seja a libertação. A gente sabe que é na primavera e que o povo egípcio tinha como a natureza, né? A natureza era o seu grande norte, né? Tudo, as forças da natureza, eles tinham o rio Nilo, então eles tinham aquela abundância. Era um lugar muito poderoso, né? O Egito era muito poderoso, muito difícil, quase impossível se libertar de um lugar assim, né? Justamente eles conseguiram isso através dos milagres de Deus, as pragas e tudo mais, que nós já falamos aqui. Tem até um gafanhoto, lá, onde é que está o meu gafanhoto? Cadê o gafanhoto? Vou pegar aqui o gafanhoto para vocês não esquecerem. Nós falamos, lembram do gafanhoto? Nós falamos das pragas e tudo mais. Então nós sabemos que na primavera isso aconteceu. Então, esse momento que se começa a contar o calendário, esse Nissan, esse recomeço, esse começo é todo dia, né? Todo dia. Então, entende-se que, como é que pode ser que um povo que ninguém conseguiria sair daquela escravidão, se libertar, um povo consegue isso justamente na primavera, onde tudo aflora,
onde a natureza estava verdejante, estava pulsante lá no Egito, e eles conseguem justamente aí. Isso diminuiu a força do Egito. Isso diminuiu tudo, né? É um povo que simplesmente se entregou. Eram crianças, eram idosos, eram mulheres, eram homens, todo mundo, né? Pela fé, né, em Deus e acreditar naquilo que Moshe estava dizendo que iria acontecer, que era para eles. Então nós sabemos dessas coisas, não é? Então quando nós conversamos, e eu, se eu não me engano, no outro vídeo eu falei sobre as luzes de Vegas, não é? Aquelas luzes de Vegas, Vegas é Las Vegas, aquela coisa de você ir lá e jogar, por exemplo, nos grandes cassinos e tudo mais, e acabar jogando e ganha, e aí você quer jogar mais, e você joga o dinheiro que você ganhou, e mais o outro, mais outro, aquele jogo de azar mesmo, não é? Ele é o contrário de Masala, ele é o azar. Por quê? Porque você vai trabalhar o seu corpo físico ali, físico e emocional, não é? Físico e emocional, você quer mais, quer mais. Isto te aprisiona ou te liberta? Ah, se eu ganhar tanto de dinheiro lá, vou ficar bem livre. Não, você é preso. Nós formamos grades ali, nós somos presos nisso. Então nós sempre falamos dessa coisa, de sair do lugar onde você não está feliz, de sair do relacionamento que você não está feliz, de sair daquele vício que está te aprisionando e além de tudo fazendo mal para a sua saúde, né? Seja vício em bebida, seja em drogas, seja em mulheres, seja em homens, seja em compras, seja lá no que for. Então nós falamos muito sobre isso. Hoje, especialmente nesse vídeo, não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre aquele outro tipo de prisão. Aquela prisão que nós achamos que não é prisão. Eu vou dar uma palhinha aqui e aí nós vamos ler algumas coisas. Por exemplo, quando você lá é adolescente, sabem que tem a playlist dos 13 aos 60. Então, dos 13 aos 60, vamos imaginar assim, você tem lá aquelas vontades, né? De estudar, de crescer, de formar uma família, de ter as coisas, de ter a parnassá, não é? De ter aquele seu sustento, a parte financeira bem, tudo organizado e tudo mais. Então, você arremanga as mangas e tem a sua vida ali, vai lá e bola pra frente. Você está forte ali, saudável ali. Os anos vão passando, as coisas vão acontecendo. Nesse tempo nós temos muitas alegrias, mas nesse decorrer nós temos também muitas tristezas. Algumas pessoas, quando chega, por exemplo, naquele momento lá da aposentadoria, essa é uma metáfora, tá? Aposentadoria é aquela hora que você para porque tem um sustento e acha que tudo bem. E aí, de repente, você se aposenta, né? Não é financeiramente, tá? A gente se aposenta ali da vida, sei lá. E aí você pensa, agora eu vou descansar, agora é que eu vou ser livre. Na maioria das vezes não é o que acontece. Porque nós só acaba quando termina. Eu gosto muitíssimo dessa frase, porque só acaba quando termina. Quando termina o nosso ciclo físico aqui. Então, todas as coisas que nós temos que fazer, que nos faz bem e crescer e evoluir, diz respeito à ação. Não diz respeito à inação, embora na inação também haja uma ação, que é aquela ação de não fazer nada. Então você chega lá e já teve muitos fracassos na sua vida, já teve muitos triunfos também, mas o ser humano acaba ficando com um fracasso mais forte na sua cabeça, aquilo que deu errado. Então você está lá com uma idade onde o seu corpo tem dores, acorda de manhã cedo e não tem mais vontade nem de acordar de manhã cedo, começa a acordar mais tarde, já perde um tempo do seu dia, tem aquelas tristezinhas, aquilo que quando nós somos novos nós chamamos de procrastinar. Quando nós estamos mais velhos ou quando nós nos aposentamos, às vezes com 30 anos, as pessoas se aposentam da vida, nós temos dores realmente, nós temos cansaço, nós temos preguiça. Nós temos preguiça. Então, aquilo que poderia ser alguma coisa que nós podemos fazer agora, a gente olha e diz assim: não estou com vontade. Eu tenho lá meu armário está cheio de comida, eu tenho as coisas, as crianças estão vestidas ou já cresceram, tá tudo certo, e a gente fica nesse marasmo. Nós ficamos nesse marasmo. Aparece uma oportunidade
uma oportunidade que há anos atrás você agarraria com as duas mãos, aparece uma oportunidade e você olha para a oportunidade e diz, não sei, acho que não. Eu não quero eu tenho medo do fracasso, eu não quero fracassar, você nem sabe se vai fracassar, mas você tem medo, receio, preguiça, e se der errado? Ah, lá vou eu de novo, ter que recomeçar tudo novamente, eu não quero isso. Ou você para e se pergunta, será que eu quero? Será que tem um objetivo? Por que é que agora eu vou ficar me incomodando com tanta coisa, se eu posso ficar aqui numa boa, no quentinho, sei lá, das cobertas, que nem nós aqui no Rio Grande do Sul, que é um frio, e tudo mais. Quando nós pararmos para perceber que nós não basta sairmos do Egito, das coisas de fora que nos aprisionam, mas que nós precisamos tirar ele de dentro de nós e sair daquele Egito que está dentro de nós, nós vamos perceber que nós somos um obstáculo enorme, nós somos o grande obstáculo para sair desse Egito. É nós. Vem de dentro essa liberdade. Então a gente para e pensa assim, mas se eu tivesse um relacionamento melhor, mas se eu tivesse mais dinheiro, mas se eu tivesse em outra cidade, as coisas seriam melhores. Aí passa, você faz tudo isso e vê que continua preso em alguma coisa. É preso onde? Quando nós falamos que o corpo, nós somos um só, né? Com vários níveis de alma, mas somos um só. Nós precisamos entender que nós somos um, mas imagine que você seja dois. E você vai entender aí no seu dia a dia como isso tem, como isso tem um princípio bem importante aqui, como isso tem nexo. Quando nós pensamos em fazer alguma coisa, quando nós pensamos em levantar da nossa cama, remangar as nossas mangas lá com, sei lá, 70 anos, 60 anos, 50, 40, não sei, e nós queremos, hoje eu vou começar uma dieta, hoje eu vou conseguir aquele emprego desejado, hoje eu vou passar naquele concurso, hoje eu vou falar com aquela menina, hoje eu vou isso, hoje eu vou aquilo. O seu corpo, que também é você, o nosso corpo, que também é nós, ele diz assim, só mais um pouquinho, eu vou ficar mais um pouquinho na cama, mas amanhã eu deixo para resolver isso. Por que eu vou ficar me cansando tanto? E aí o tempo passa. Esse dia não foi a parte mais interessante de você que decidiu, foi o seu corpo, foi o seu desejo de ficar na cama, foi o seu desejo de comer o bolo inteiro de chocolate, não foi a sua mente. Então, quando nós temos uma liberdade física, eu tenho liberdade, eu vou para onde eu quero, não é? Eu tenho livre expressão, eu quero mudar de cidade, aquelas coisas que eu disse, eu quero sair desse Egito, eu não preciso, se eu quiser eu compro tudo, se eu não quiser eu não compro nada, e quem está decidindo sou eu, não é? O nosso corpo físico tem desejos, e ele tem as dúzias, ele tem muitos desejos. Por quê? Porque quem está preso não é o corpo, embora limitado no tempo e espaço que nós somos limitados, né? Não Deus. Mas quem não está mandando ali e quem está aprisionado é a nossa mente. É a nossa mente que está aprisionada. Quando nós não conseguimos controlar esse corpo físico, quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, quem não está controlando isso é a mente que precisa controlar. Então nós só controlamos as nossas emoções com a mente. Ela precisa estar livre. Já tentaram parar para meditar? Pega um objeto lá e começa a meditar. Pega uma letra do tetragrama e começa a meditar nela. E começa a meditar. O seu corpo começa a ter uma coceirinha do lado. O seu corpo começa a dizer que não estou com vontade de ir no banheiro. O seu corpo começa a dizer que vontade de comer aquela coisa. O seu corpo. Você pensa que é a sua mente, mas é o seu corpo dá sinais físicos, porque a sua mente não está controlando. A sua mente não está ali, presente, que nós temos que estar presentes. Então, quando nós chegamos nesse ponto de estarmos com dores, quando eu digo dores, são físicas mesmo. Por isso que dentro do judaísmo, nós primamos muito por o quê?
por termos uma boa saúde, porque quando você não tem dores, quando você tem uma boa saúde, você tem vontade, você tem ânimo para estudar a Torá, para levar a palavra, para ajudar o próximo, para fazer as coisas. As mitzvot não são poucas e não são poucas nem para nós, Bnei Noach. Então você olha e diz, eu não quero ir além, eu não vou além, isso não é para mim. Então, algum momento da sua vida você pode pensar assim, a minha autoestima é muito baixa, isso eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Isso está te aprisionando e às vezes você tem sim autoestima. Não é um problema de autoestima, é um problema de não querer passar por aquilo de novo, de não querer ter aquela possibilidade do fracasso, de errar, eu estou acomodado aqui. Esse comodismo, ele precisa ser trabalhado mente e corpo. Por quê? Porque se o seu corpo disser estou com preguiça e a sua mente não for a que subjuga esse corpo, você vai ficar deitado. Você não vai além. Então você tem uma grade. Você tem uma grade que está te segurando, que está te aprisionando. Você está no Egito. Você está no Egito porque você se misturou com esse Egito, assim como o povo se misturou, né? O povo veio misturado e tivemos todos os problemas depois. Então, nesse momento, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender que a liberdade está na mente. Você está num problema de cárcere, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, a sua mente pode estar livre. A sua mente é algo que nós não pegamos, é o abstrato que Deus deixou que nós tivéssemos mesmo tendo um corpo físico. Quando você pensa nas emoções e pensa que elas são abstratas, elas até são abstratas, né? Deveriam ser, mas as emoções passam para o físico exatamente o que nitidamente você vê que é físico, né? Uma emoção de raiva deixa o teu rosto rubro, deixa você falando mais assim. Um sentimento, uma emoção de amor te deixa mais calmo, te deixa mais feliz, não sei, uma emoção, uma coragem, né? Você fica até com o corpo mais ereto, uma covardia, um medo te deixa uma conchinha, te deixa enrugadinho. Então nós sabemos que a liberdade verdadeira está na mente, na nossa mente superior, naquela centelha divina que está mais viva ali dentro. Mas ela vem sofrendo com tudo que nós fazemos com relação ao corpo, com relação às nossas emoções que manifestam no corpo. Então eu quis falar nesse momento, nesse sentido, não basta sair do lugar, não basta trocar de marido, de esposa, não basta sair do emprego, não basta isso, basta você não ser prisioneiro da sua mente. Não existe aposentadoria no judaísmo, não existe agora eu vou só parar e ficar numa rede me balançando, não existe. Só acaba quando termina e você pode muito mais. Nós podemos muito mais. Não tenha preguiça, não é procrastinação, é preguiça de sair dali. Não pense que aquilo que o outro conquistou, que você olha e diz que beleza, como eu gostaria de estar com tanto sucesso em todos os âmbitos, gente. Eu não estou falando no financeiro. Como eu gostaria de ter tanto sucesso quanto aquela pessoa, e isto não é inveja. E você olha e diz, mas dá uma canseira, dá uma canseira. Agora eu preciso fazer, eu quero conhecer Israel, não é? Eu quero conhecer, eu não conheço. Eu não tenho nem um passaporte, mas para fazer um passaporte eu preciso de mexer em alguns documentos e puxa daqui, puxa dali, vai para outra cidade. Eu preciso tirar foto, eu preciso levantar algumas coisas. Mas que canseira. Agora eu preciso entrar com um processo sobre não sei o que. Preguiça. Então nós não estamos falando de procrastinação, daquilo que eu não faço hoje poderia e faço amanhã, mas da preguiça que nós temos de um possível fracasso, de um possível recomeço. Essa é a pior prisão que pode existir. Esse é o lugar que a gente pensa que é confortável e ele parece confortável. É se contentar com pouco, e não é financeiramente que eu estou dizendo,
É olhar para você e ver que você tem potencial. Potencial para muito mais. E você fica ali com aquele comodismo porque você está com preguiça. Porque você chorou no passado, porque você sofreu no passado e não quer passar por isso de novo. Você nem sabe se vai passar por isso de novo, mas você já está ali, né, prevendo, um profeta da desgraça. Você já está prevendo que vai dar ruim e você não quer. Ou você diz, isso é para você. Teve um momento na minha vida, na verdade, eu não queria e não quero, né, engajar no mundo do direito lá da minha formação. Mas um dia me perguntaram assim, você não vai, logo que eu me formei, você não vai abrir um escritório, ser uma advogada, você não vai isso, não vai ser aquilo? Eu estava com tanta preguiça, aprisionada na preguiça de estudar aquele assunto ali que eu não estava com vontade, de começar, sabe, do comecinho, angariar os clientes, começar a ter crédito, né, ser visto na cidade, Eu fiquei com tanta preguiça disso no começo, que eu olhei para uma amiga que disse isso para mim, uma só não, várias. Eu disse assim, direito não é para mim, é para vocês, que são mulheres inteligentes, sejam muito felizes, eu não quero. Aquele momento eu tive preguiça, eu entendi com o decorrer dos anos que realmente não era o lugar. Por quê? Porque aí uma amiga maravilhosa, um beijo para ela, disse que a gente precisa ter algumas aceitações. E naquele momento foi essa aceitação boa, eu aceitei os desígnios de Hashem, né? Eu aceitei naquele momento. Então nós vamos entender que nós precisamos ter fé, né? Nós precisamos acreditar na presença divina, na providência divina, não na presença, na providência divina, que ele vai encaminhando nós para os lugares onde seria o melhor para a gente ter aquela experiência que nós precisamos para o nosso crescimento. Mas, às vezes, nós aceitamos algo que não vem de Deus. Então, essa aceitação é aquela que nós devemos dizer, não, eu não aceito. É aquela aceitação que vem da nossa cabeça, da nossa mente que está prisioneira, que está com preguiça, entendem? Então, nesse momento, eu resolvi falar dessa preguiça que nós temos e dessa que nós não devemos ter. Então, não olhe para frente e diga, não quero mexer nesses papéis. Não olhe para frente e diga, não quero ir até lá porque estou realmente cansado, não quero chorar mais, não quero sofrer mais, não quero passar por isso de novo. Você acaba de vender a sua alma, sabe-se lá para quem? Né? E acaba de dizer que realmente acabou para você. E não pode ser assim, porque não acabou para você. Eu já me estendi demais aqui, então eu quero ler umas coisinhas aqui, mas antes de mais nada, tem algumas coisas que eu quero falar. Como nós somos Bnei Noach, eu quero falar para vocês a importância de nós fazermos o Seder de Pessah. A importância de nós fazermos algumas coisas ritualísticas, e eu também quero fazer uma propaganda do livrinho, né? A Haggadah de Pessah, um livro muito conhecido, talvez seja o mais conhecido para quem é versado aí em dar uma maratonada na Sefer, na editora Sefer, ou qualquer outra coisa, seja loja física, seja internet. É um livro muito vendido, ele é como uma revista dentro, né? O tipo de folha é muito legal. E o que é que ele traz aqui? Ele traz aquilo que é bem importante para você que tem filhos. Por quê? Porque nós estamos engajando no mundo com crianças nascendo, crianças Bnei Noach. O que é que você vai explicar? As crianças amam essa festa. As crianças vão procurar o Hametz, não é? Aquele hametz, que nós já sabemos aqui que o pão fermentado, cheio de ego, cheio de soberba, aquele que se acha melhor do que os outros. Esse nós tiramos na semana de Pessah, não é? Tá lá no outro vídeo. Hoje eu não quero falar sobre isso. Então, a criança vai procurar o hametz, fica bem feliz, ela vai encontrar um docinho escondido aqui e lá, né? Pode ser aquelas moedinhas de chocolate, pode ser um doce. Então, ela vai gostar. Você vai sentar depois de tudo. O Seder é um processo longo, então você vai ter ali todas as coisas. Quer ver? Eu vou mostrar para você todas as coisas de contar as histórias do povo hebreu. Olha aqui, ó, que bonitinho. Aqui ele está procurando o hametz.
muito legal. Então vai ter toda a história, vai ter a Kiara com as comidinhas, elas vão significar tantas coisas. Olha só, vai ter a carninha ali queimadinha, vai ter a folha amarga, vai ter uma batata, uma cenoura para chamar a atenção da criança, vai ter o ovo, vai ter todo um simbolismo, vai ter as matzote, né? Olha só, aqui ele coloca bem direitinho no desenho as matzote aqui embaixo, não é? É o que significa, aquele pão não fermentado, todas as coisas. O ceder todinho, as histórias com muitas gravuras, olha só, muitos desenhos, tudo em hebraico, tá? Depois tem transliterado e em português. E sempre vai ter uma nota explicativa. Ele é perfeito, essa Haggadah aqui, essa Haggadah de Pessach, perfeita, coisa muito legal mesmo. E eu acho que é extremamente importante, eu nem acho, eu tenho certeza, muito importante para você, Bnei Noach, para você poder mostrar para os seus filhos e eles gostarem, porque a cada ano que passa, a expectativa da festa é muito grande. E o que isso é uma coisa superficial, não é, porque aos pouquinhos eles vão entendendo lá sobre os filhos, né? O filho tolo, o filho sábio, as histórias que tem. Eles vão entendendo, compreendendo, gostando disso, porque nós estamos falando de crianças, então você precisa agradar ela com o tato, com a parte visual, com o cheiro, com o sabor, com recompensa, né? Com essas coisas. E ela vai entrando nesse mundo, porque para a criança judia isso é fácil, ela nasce dentro da tradição, mas as nossas crianças Bnei Noach não nascem dentro daquela tradição. Então, nada melhor. O que é que nós podemos fazer como Bnei Noach? Nós podemos fazer tudo de Pessach, tudo, mas quando nós temos crianças é bem importante que a gente faça a parte ritualística bem colorida, bem bonito, cheia de significado e significância. Então é importante sim ter o livrinho da Haggadah de Pessach. Eu gostei muito, acendimento das velas, o que significa tomar o vinho, como é que é feito. Que mais aqui, uma coisa que tem de interessante, todas as histórias, como eu disse, todas as preces, tudo, são, quero ver, 15, aqui ó, são 15 passos, tá, que nós sabemos, vai trazer os passos aqui do ladinho, ó, estamos lá embaixo no último, todos os passos, você vai ver, ó, onde está marcado ali, ó, mais de rosa, eu acho, que cor que é essa? Aqui, ó, Magid, aqui é a parte mais longa, peguei bem nessa, olha aqui, ó, tem todos, um por um para você ir fazendo com a sua criança, com a sua família. Se tiver só adultos, mesma coisa, está entrando neste mundo Bnei Noach, aos pouquinhos você vai sentindo afeição por aquilo. E aqui o que é que nós estamos trabalhando? O corpo físico, né? O corpo emocional, o corpo mental que não está preso, ele está se libertando, né? E o corpo que não é um corpo, será a nossa alma, tudo junto. Então eu vou ler, que é o que eu quero ler, que estou até agora, mas esse já é o vídeo, tá? Fiquem tranquilos, isso não foi uma introdução. Eu quero, antes de ler, o que é que eu vou ler aqui? As lições da Torá, tá? Que são o quê? São trechos, tá? Adaptados das cartas do Rebbe de Lubavitch, de abençoada memória, que são adaptadas pelo rabino Jonathan Sacks, também de abençoada memória, e ele pega algumas das cartas e ele adapta dos discursos do Likutei, eu acho que essa aqui é do Likutei, e ele vai... aqui de Pessach são cartas, tá? As cartas que faziam perguntas pro Rebbe, ele vai adaptar e dar as respostas, e eu achei muito interessante. Mais uma nova paixão, estou amando este livro aqui. Antes disso, agora eu queria falar o seguinte. Eu vou dizer para vocês aqui o que é que vocês... por exemplo, esse ano, eu não vou dar os horários, tá? Não vou dar os horários para Porto Alegre, como eu sempre faço nos outros anos. Eu não errei nenhum ano, tá, gente? Eu acertei tudo, fiz tudo certinho.
mas eu não vou mais fazer, não vou mais dizer as datas e os horários por conta que o calendário vai mudando de ano após ano e os vídeos são atemporais. Os vídeos são atemporais como a nossa liberdade é atemporal. Como nós somos atemporais se quisermos libertar a nossa mente. Então, o Egito, que nos aprisionou no passado, é atemporal também. Então, nós vamos voltar lá atrás, lembrar de como foi difícil nós resolvermos, nós decidirmos aquela coisa na nossa vida, nós vamos lembrar, tá? Nós vamos lembrar, nós não vamos repetir e nós vamos nos libertar novamente. Sabe quando as pessoas falam assim, ai, você não esquece isso de ruim que te aconteceu? Existem duas maneiras de nós não esquecermos. Quando nós ficamos lembrando e remoendo coisas do passado, nós estamos no passado. Mas quando nós lembramos o passado, para não esquecermos do nosso erro ou da nossa prisão, nós temos a possibilidade de passar pelo processo de nos libertarmos, de resolvermos aquele problema novamente. Então nós vamos resolver ele na nossa mente, novamente nós vamos sentir a liberdade, não a prisão daquela época. Então é importante que nós lembremos, por isso eu vou ler dessa parte aqui. E agora, então eu não vou dar os horários, tá? Não vou dar os horários de cada ano, de cada, não só os horários, mas o dia, né? Para não ter aquela confusão que o dia começa após o pôr do sol no calendário judaico, que significa na noite, né? No calendário gregoriano. Então eu não quero confundi-los e quero dizer para vocês, não quero confundi-los pelo seguinte: você tem amigos? Eu não tenho muitos, mas eu tenho uns conhecidos assim que eu estou amando muito de paixão. Então, eu vou dizer o seguinte: você precisa na sua vida, para adquirir essa liberdade, também de amigos. Então, nós precisamos, pelo menos, não estou dizendo que sejam só esses, tem mais, mas nós precisamos pelo menos de 2 tipos de amigos. Um desses amigos, é aquele amigo que vai dizer para você assim, e vai dizer com um sotaque carioca, que é para te acalmar se você for uma pessoa nervosinha como eu. A pessoa vai te dizer assim, relaxa, Sharon, respira fundo, relaxa. Talvez você não tenha entendido. Essa pessoa te deixa assim. Esse é um tipo de amigo, aquele que te relaxa, aquele que te acalma, né? Aquele que diz pra você, menina, você acertou, parabéns. Menina, você errou, tá tudo bem. E existe aquele outro tipo de amigo que nós temos que ter, isso tudo para nós sermos livres, gente. Aquele outro tipo de amigo que ele puxa para ele o seu erro para não melindrar você. Ele traz para ele mesmo aquele assunto ao qual você precisa entender e aprender e faz de conta que é dele. Aí você não fica melindrada, não faz mimimi, não faz chororô. Entenderam? Esses 2 tipos de amigo para você se sentir livre e amado. Então agora eu vou começar a ler realmente sobre Pêssar, do que eu estou falando aqui. Vamos beber água, né? Ai, como eu queria falar o nome dessas 2 amigas, meninas, mulheres, mas eu não sei porque elas não me disseram que podia. Bom, então já sabem que a nossa mente é o grande lugar da prisão. É ali que tem que estar. Você pode estar num cárcere privado. Olha o que está acontecendo com este povo, né? Com este povo lá. Olha o que está acontecendo. Estão lá em cárcere. Pois mas a sua mente pode estar livre. E nós vimos muitos reféns sendo libertados e dando uma aula de liberdade interior, que às vezes nós, na nossa vida, com direito de ir e vir, não temos, porque está aqui. Bom, Pêssar, vou ler aqui a partezinha do Rebbe e a adaptação das frases, o significado de libertação, adaptados pelo Jonathan Sacks. Pêssar é a festa da libertação. Ela celebra um evento histórico. Vai dar uma explicada, né? O êxodo dos judeus do Egito.
E uma das é que judeus, mas nós vamos entender como hebreus, a parte histórica é deles, mas entenda que se coloque lá, ok? Sempre quando nós falarmos de judeus, se coloque lá para você sentir, fazer sentido para você, funcionar e te fazer bem. É o êxodo dos judeus do Egito. E uma das incumbências a que este evento nos obriga é a de que, em toda geração e em todos os dias, o judeu deve se ver como se ele próprio tivesse sido libertado do Egito naquele dia, né? Porque nós sabemos que gerações e gerações, então eles não foram esses que foram presos, assim como não nós, mas nós precisamos entender que a cada dia nós somos libertados, né? O significado é que a liberdade não foi conseguida de uma vez por todas. Ela deve ser vigiada e guardada constantemente. Cada dia e cada ambiente contém seu próprio equivalente ao Egito, um poder de minar a liberdade do judeu. Quer dizer, nós temos o poder de minar a nossa liberdade todos os dias. Por isso, nós temos o potencial de nos libertarmos todos os dias. Esse é um treinamento muito parecido com o treinamento de não fazer lashon hara. É todos os dias, o tempo todo. O tempo todo. Hoje você quis levantar e sair, trabalhar ou não trabalhar, fazer as suas coisas, você sentiu, mas amanhã talvez você não sinta. Então não se deixe aprisionar. Se por um acaso, naquele momento, aquele dia, você der uma procrastinada, não se julgue. Não se julgue. Se dê uma descansada, se dê um voto de confiança. Por quê? Porque está tudo bem. Quando nós erramos, está tudo bem. Quando nós não queremos fazer as coisas, está tudo bem. Quando nós nos acovardamos, está tudo bem. Quando nós somos corajosos além da conta, está tudo bem. O que não está tudo bem é que isso se repita a nossa vida toda. Hoje eu estou cansada, mas amanhã eu não estarei cansada, ou daqui um pouco. Todos os dias é um dia potencial de sairmos do Egito. E agora, em Pêssar, essa santidade da data, essa santidade do momento, esta primavera lá, significa o potencial puro, forte de nós adquirirmos a confiança em Deus suficiente para sairmos do Egito de uma vez. E depois de novo. Esse de uma vez é hoje. Talvez a mais poderosa ameaça venha de dentro do próprio indivíduo. É a convicção de que determinadas realizações estão além dele. Olha o que nós estávamos falando. Quando você pensa que aquelas realizações estão além de você, você não faz nada a respeito. Nada está além de você, quem se limita é você, nós nos limitamos no corpo, com o corpo, no espaço, no tempo, tudo é atemporal na mente, tudo pode ser atemporal na mente, é como os vídeos. A forte e confortável crença de que ele não nasceu para alcançar as alturas da vida religiosa, por exemplo. Acreditar nisto é o mesmo que colocar grades ao seu redor, aprisionando-se em uma ilusão. Assim, Pêssar é um processo contínuo de autolibertação. É que nem o lashon hara. Fez de manhã, resolve de tarde, se corrige, faz shmirat lashon, se conserta com Deus, se autoliberta. E para se autolibertar, o que a gente precisa estudar aqui na nossa cabeça? Trabalhar o nosso autoconhecimento. Se conheça o que é que te aprisiona, porque às vezes o que me aprisiona não é o mesmo que te aprisiona. O que te aprisiona hoje? Sai disso, se liberta. Autolibertação, esse é o nosso Pêssar. Esse é o nosso Pêssar pessoal. E pessoal do que? Da libertação do nosso Egito pessoal. Mitzrayim pessoal. Bom, eu chego a me engasgar. Eu fico empolgada. Bom, então acreditar nisto é o mesmo que colocar grades ao seu redor, aprisionando-se em uma ilusão. Assim, Pêssar é um processo contínuo de autolibertação. E a festa e as suas práticas são símbolos de uma luta que é constantemente renovada dentro de cada judeu, dentro de cada um de nós. Bnei Noach, judeus,
e todas as outras nomenclaturas de seres humanos que sofrem com as mesmas perguntas, as mesmas questões, os mesmos desafios, as mesmas preguiças, as mesmas covardias e a mesma coragem. Todos somos iguais nesse sentido. Para criar a liberdade sob a qual possa vivenciar e trabalhar a sua eterna vocação. Aí ele vai falar, ele vai adaptar aqui, né, trechos, como ele diz aqui, seguintes, são adaptados a partir das cartas do Rebbe de Lubavitch sobre Pessah. Como 11 de Nissan é um dia muito importante, eu não vou dizer se ele foi ontem, anteontem, quando foi, eu vou ler unicamente um trecho da adaptação do Jonathan Sacks, da fonte da carta, de 11 de Nissan, de 5.713, porque 11 de Nissan é justamente o aniversário do Rebbe de Lubavitch. Então, vamos ler o significado da libertação. Aproximam-se os dias da festa da libertação, quando mais uma vez estaremos lembrando aquele grandioso evento ocorrido na aurora de nossa história, quando o nosso povo foi libertado do jugo egípcio para que a Torá fosse recebida por homens livres. Já vou dar um adendo aqui. Para que a Torá fosse recebida por homens livres. Olha que delícia. Não, Deus não ia entregar a Torá para homens que estavam prisioneiros, e sim para homens livres. A Torá é a água viva mesmo, que nos hidrata, que nos tira quando nós estamos sedentos, que nos mata a sede mesmo, que nos dá a vida, como o Hafetz Haim fala. Quem quer vida, não é? Então, como é que nós vamos ter essa Torá de Hashem, toda essa fé, tudo isso prisioneiros? Então, tudo aconteceu para que a Torá fosse entregue para homens livres. Memória e imaginação são as capacidades de a pessoa se associar a um evento do passado e, ao assim fazer, reviver através das emoções tudo aquilo que foi sentido à época do evento. Vão pensando. É somente fisicamente que estamos limitados a tempo e espaço. Em nossas mentes, nós podemos viajar sem limites. E quanto mais espirituais nos tornarmos, mais podemos nos aproximar do passado e mais intensamente podemos experimentar a sua mensagem e a sua inspiração. Você errou lá, volta lá, você consertou também lá, volta lá, vê o erro, não repete. E quanto à imaginação e nos sentirmos presos. Você aí, Bnei Noah, que tem os seus filhotes aí, que é para nós, né? É para nós que eu faço esses vídeos. Imagine que o seu filho assiste um desenho na televisão, um desenho, aí ele vê o YouTube, aí ele vê o Instagram, ele tem tudo isso aí. Desde criança ele está lá super, hiper, na tecnologia, mas ele não conhece o cheiro de um livro, mas ele não conhece aquela história que foi entregue de mão beijada, num vídeo para ele, não é uma historinha, uma história. Vamos dizer aqui a história da Branca de Neve, né? Da Disney, qualquer outra. Ele só viu por ali, ele teve aquilo pronto, ele não tem uma imaginação. Então, quando nós falamos aqui, quando ele fala da imaginação, essas coisas, não existe um limite na nossa mente para isso. Nós imaginamos o que nós quisermos e nós vamos controlar ou não. Então, dê um livro para o seu filho, porque ele vai lá ler, por exemplo, Gatos Guerreiros, que é maravilhosa, uma saga dos gatos. Então, você começa a ler. Não tem alguém te entregando as imagens de mão beijada, você vai começar a ler e imaginar como eles eram, como os gatinhos eram. Esse que se chama Nevada, ele deve parecer com a neve. Aquele que se chama, entende? Coração de Leão e tudo mais. Isso é importante, muito importante, porque isso ensina a criança a se libertar dentro dela desde criança. Adulto prisioneiro na sua mente não tem essa imaginação, porque se ele tem, ele é livre, porque nós somos livres na nossa mente, no nosso intelecto. Lembrar é uma realização espiritual.
ao comentar sobre o versículo, e estes dias serão lembrados e cumpridos, e eu gosto muito desta frase porque é Esther, e nós sabemos que com o advento do terceiro templo, o que os sábios dizem é que nós não precisaremos mais dos profetas, do livro dos profetas, dos livros, porque todas as profecias nós já aprendemos e vivenciamos. Então, quando Mashiach estiver entre nós, né? Quando este grande líder e o terceiro templo e tudo mais, seja você entendendo isso como metáfora ou não, este momento, né? Este momento da humanidade nós já vamos conhecer, nós vamos já ter toda a Torá. Nós vamos precisar do livro de Esther, que é um livro atemporal, muito atemporal. Então aqui ele vai dizer, e estes dias serão lembrados e cumpridos. Isto está em Esther 9:28. Os sábios dizem que tão logo aqueles dias sejam lembrados, eles são revividos, reativados, né? Você fica lembrando o que será que o povo passou, aquela coisa que você fez no passado e não deu certo, ou que deu certo no final, porque no final dá certo, se não deu é porque não chegou no final. Então ele vai dizer que vão ser reativados nas alturas. Olha que interessante, eu vou ler novamente. Os sábios dizem que tão logo aqueles dias sejam lembrados, eles são revividos e reativados nas alturas. A divina benevolência que no passado trouxe os milagres é novamente despertada pelo nosso ato de recordação. Trouxe os milagres. Então você não vai lembrar só que estava lá prisioneiro e escravizado. Você vai lembrar que saiu de lá. E saiu de lá num momento inacreditável. Esta é uma das razões pela qual fomos incumbidos de lembrar a cada geração e todos os dias a libertação de Mitzrayim. E porque cada judeu deve ver a si próprio como se estivesse sendo libertado do Egito naquele dia, cada um de nós, judeu ou não. A cada dia, a pessoa deve pessoalmente sair do Egito. Isto é, ele deve escapar dos limites das tentações e das obstruções que a sua existência física interpõe no caminho de sua vida espiritual. Lembram quando eu disse sobre meditar? Não é? Você quer meditar, mas o seu corpo quer sair e tomar um gole de guaraná, por exemplo. A contrapartida da libertação de Mitzrayim é a libertação da alma divina. É uma propaganda, passa um carro. Vocês sabem que eu fico em frente a vidros aqui, eu já expliquei, né? Então me desculpem, a vida como ela é, aqui é assim. A vida como ela é. A contrapartida da libertação de Mitzrayim é a libertação da alma divina, das restrições de seu ambiente físico. Então, um barulho desse não pode ser uma restrição suficiente para que nós não entendamos o vídeo, que nós saímos daqui e simplesmente não estamos ouvindo lá, estamos prestando atenção lá. Não, a nossa mente precisa estar livre disso. Nós precisamos conviver com aqueles que ainda estão no Egito, os barulhentos à nossa volta, mas nós não precisamos estar lá. E isso é todos os dias. E se a verdadeira liberdade é para ser alcançada, isto é algo que deve ser experienciado a cada dia. E quando ela é conseguida, tal como deve ser, com a ajuda de Deus, que libertou o nosso povo do Egito e por meio de uma vida de Torá e de mitzvot. Uma enorme angústia espiritual acaba. Sabe aqueles estados depressivos? Pois é, também. Pegue a Torá, entre dentro dela, coloque ela dentro de você, faça uma mitzvah bem maravilhosa, faça Pessah, faça aquele ritual lindo, olhe com amor para os seus filhos, para os seus familiares, olhe com amor para você, se você estiver só. Coloque a cadeirinha, sente com você, comemore Pessah. O conflito interior entre aquilo que é físico e aquilo que é divino na natureza do judeu é transcendido. E então, e somente então, poderá o indivíduo gozar de uma verdadeira liberdade, o sentimento de serenidade e harmonia, que é o prelúdio à liberdade e à paz
no mundo em geral. Palavras adaptadas, mas palavras do Rebbe e da sua carta do dia 11 de Nissan de 5.713. Esse foi o meu vídeo de hoje, o nosso vídeo deste ano de Pêssar. Eu espero que vocês tenham gostado. A mensagem aqui é: tá tudo bem. Tá tudo bem, mas pode ficar muito melhor quando você libertar a sua mente do que te aprisiona. Quando você colocar aquela papelada em dia de uma vez, não procrastinar. Quando você não tiver preguiça porque o dia está muito frio e você não quer sair. O dia que você tiver coragem de dizer: eu tenho 87 anos. Isso significa que eu tenho muitos anos pela frente, não acabou, eu tenho condições, isto não está além de mim. E quando você estiver só ou não, lá na sua noite de Pêssar, agrade-se, agrade os seus familiares, faz aquele ritual com muito amor, com muito sentimento de: hoje eu estou melhor que ontem, que o ano passado. Hoje eu estou mais livre do que da primeira vez que eu saí do Egito, porque durante a nossa vida nós saímos do Egito muitas vezes, muitas, mas nós tiramos este Egito que nos aprisiona, esta mente limitada, muito menos vezes. Então vamos equilibrar isso ou simplesmente sair menos do Egito, tirar ele de dentro de nós mais vezes, libertarmos a nossa mente. Então o burburinho externo, os convites profanos, às vezes promíscuos, os convites da vida, o lugar onde mesmo que aprisionado e escravizado, tem lá os peixes, os alhos, como dizem, tem as coisinhas lá, eu sou prisioneira, mas tá tudo bem, eu tenho que comer, eu tenho o que vestir, vamos sair disso. Vamos entender que quando todo esse burburinho estiver por fora, quantas pessoas nos oferecendo, né? Olha a mídia, oferecendo coisas que não conseguem preencher esse vazio que nós sentimos quando estamos escravizados, quando nós tivermos todo esse burburinho por fora e não escutarmos sequer o barulho, e não escutarmos o barulho exterior e escutarmos o barulho interior da mente nos dizendo: abra essas grades. Eu tenho as chaves para você sair desta cela todos os dias. Eu sempre tenho a chave. Você só basta pegar e mandar o seu corpo físico obedecer e ser livre. Uma coisa bem boa aqui para nós entendermos não tem passarinhos. Pelo amor de Deus, passarinho em gaiola. Pelo amor de Deus, você gosta de passarinho? Então mantém ele livre, né? É que nem carne. Eu gosto tanto do... Essa é umas piadas, né? Eu gosto tanto daquela vaquinha. Olha como ela é bonitinha. Que linda vaquinha. Porque você come ela. Por que você come ela? Pois é. Sou vegetariana. Hoje eu vou ler o Salmo 61, que é um dos salmos a ser lido no dia de hoje, no nosso serviço diário das preces e dos salmos. Então ele é um dos que a gente lê no dia de hoje, por isso eu vou ler. Ao mestre do canto sobre Neginat de David. Ouve, ó Eterno, minha súplica e atenta a minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra clamo a ti. Tu me atendes e me transportas a uma rocha elevada, onde encontro proteção, pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza ante meu inimigo. Possa eu morar sempre em tua tenda e abrigar-me à sombra de tuas asas. Ouviste, ó Eterno, os votos que te fiz. Assegura a herança dos que temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de vida do rei e que se estendam por gerações seus anos. Que lhe seja permitido sentar sempre em seu trono em tua presença. Que bondade e fidelidade lhe sirvam sempre de proteção. Então, com salmos e canções, para sempre exaltarei teu nome e cumprirei os votos que te fiz. Tenham todos um maravilhoso dia, um excelente Pêssar
tudo de bom. Um Pêssar é de abundância de liberdade. Nunca se esqueça do dia que você foi aprisionado. Nunca se esqueça que se você está aqui agora é porque você se libertou. Então sempre se lembre que esse dia da sua prisão também foi a sua liberdade. Um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado.